Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Vamos lá. Quem é o Léo Pelé? Até para responder algumas perguntas do Wilker aqui. O Léo Pelé foi formado como lateral esquerdo na base do Fluminense. Ele é cria do Fluminense, cria de Xerém. Foi campeão brasileiro sub-20 em 2015 com o Fluminense. Jogou até um período junto ali com a Ayrton Lucas, que hoje está no Flamengo. Jogou tanto na base com ele quanto nos profissionais. Os dois, inclusive, foram emprestados pelo Fluminense ao Londrina no início da carreira. O Fluminense trabalha muito bem essa transição, algo que o Vasco não faz bem, de pegar o garoto com 19, 20 anos, emprestar para outro clube de Série B, por exemplo, depois de retornar e utilizar ele. Os dois, curiosamente, ou curiosamente não, mas pode ser uma parceria, inclusive, dos dois clubes, passaram pelo Londrina. O Léo em 2016 e se eu não me engano, o Ayrton em 2017. E aí, em 2017, quando o Ayrton Lucas foi para o Londrina, o Pelé começou a ter a maior sequência dele como profissional. Tinha feito ali 4, 5 jogos por temporada, entra num joguinho de carioca aqui, entra numa necessidade ali, mas sequência realmente como jogador, o Léo Pelé foi ter em 2017, exatamente com Abel Braga como treinador. Abel Braga hoje, que é diretor técnico do Vasco. Ou seja, se conhecem, é um jogador conhecido do Abel e chega também com essa validação do diretor de futebol. Acaba que mesmo assim, ele faz a primeira temporada dele como profissional e é emprestado ao Bahia em 2018, ainda jogando como lateral esquerdo. Essa é uma das dúvidas, até que o Wilker mandou aqui, se ele é lateral ou é zagueiro. E aí eu vou até usar uma frase que eu falo várias vezes aqui no canal, que ele é jogador de futebol. As pessoas ainda têm muita dificuldade hoje de entender que um jogador de futebol é capaz de fazer diversas funções, que ele é capaz de mudar ao longo da carreira, que ele é capaz de ser adaptado em outras funções, e ele pode ir bem, pode ir mal, e isso aí depende de várias coisas. O Léo Pelé não virou zagueiro só porque o São Paulo precisava de um zagueiro. Foi também ali num contexto onde o São Paulo já tinha um lateral, que era o Reinaldo. Porque o Léo surge no Fluminense, vai para o Bahia em 2017, vai para o Bahia em 2018, e em 2019 ele já é negociado com o São Paulo por 3 milhões, ainda como lateral esquerdo. E ele fica como lateral esquerdo reserva do São Paulo em 2019, praticamente sem jogar. Banco do Reinaldo, jogou ali 15 jogos, se eu não me engano, na temporada. E aí em 2020, uma partida contra o Bahia, inclusive, eu fiz questão até de pesquisar isso. São Paulo perdendo, o Diniz já como treinador de São Paulo. São Paulo perdendo por 1-0 para o Bahia, gol do Rossi, dentro do Morumbi. E aí aos 35 do segundo tempo, o Diniz faz muito isso até hoje no São Paulo, no Fluminense, de sacar um dos zagueiros e botar um outro jogador mais ofensivo e recuar alguém para fazer a função de zagueiro. Ele tem feito isso com o André no Fluminense. E ele fez isso com o Léo Pelé exatamente no São Paulo. Sacou o Bruno Alves e entrou com o Léo Pelé para ser um zagueiro pela esquerda para tentar qualificar a saída de bola do São Paulo. E 2 minutos depois que o Léo entra em campo, sai o gol do São Paulo numa batida de escanteio pelo lado esquerdo, numa jogada construída pelo lado esquerdo que passou pelos pés do Léo Pelé. Então, naquele momento ali, sendo a quarta rodada do Brasileiro de 2020, o Léo Pelé passa a ser visto como também um possível zagueiro. E aí, durante a temporada 2020, ele vai ganhando um pouco mais de oportunidades, às vezes na lateral, é verdade, e muitas vezes também jogando como zagueiro, principalmente em jogos onde o Diniz precisava do resultado, onde ele precisava fazer um resultado mais expressivo, precisava dominar um pouco mais o jogo, ter a posse de bola, ter essa qualidade na construção desde lá de trás, ele passou a utilizar o Léo Pelé como zagueiro. E aí acabou que o Léo se consolidou ali como zagueiro pelo lado esquerdo. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir no mercado bons zagueiros canhotos. É raro você ter zagueiros canhotos. Tanto que é muito comum a gente ver um zagueiro destro jogando pela esquerda. Mas é muito raro você ver um canhoto jogando pela direita. Uma das raridades foi o Vasco mesmo em 2020, com Castanho e Ricardo Graça, 2020 e 2021. E que passou a ser, inclusive, um dos problemas do Vasco na saída de bola, porque você não tinha pé direito para usar o corredor, por exemplo, pelo lado direito.
Então, é uma deficiência. E aí, quando você tem dois zagueiros destros, muitas vezes funciona melhor do que dois canhotos, exatamente porque o destro está acostumado a jogar pela esquerda pela ausência de zagueiros canhotos. Então, muitas vezes na base, o zagueiro que é destro já joga pela esquerda. Então, é um facilitador. Então, quando você encontra um zagueiro canhoto de qualidade, é algo muito raro no mercado. E aí o Léo deu esse passo atrás. Porque como lateral, ele era mais um. Como lateral, era um lateral mediano, tem força física, tem velocidade, bate bem na bola, mas não é necessariamente um craque da lateral esquerda. Né? Não, talvez não tivesse uma carreira, talvez fosse sempre um reserva, como seria muito tempo reserva do São Paulo ali, ficando à sombra do Reinaldo. E a chance dele jogar foi exatamente dando um passo atrás. E aí a galera que me acompanha mais tempo aqui no canal deve lembrar quantas e quantas vezes já não falei sobre isso, sobre o jogador que tem um pouquinho mais de qualidade dar um passo atrás. É o 10 que vira 8, o 8 que vira 5, o 5 que vira zagueiro, ou o lateral que vira zagueiro, ou o meia que vira lateral. Então isso acontece muito e eu particularmente gosto. E aí acabou que o Crespo utilizou o Léo Pelé dessa maneira e ele é hoje um zagueiro. Se ele quiser, se tiver uma chance, uma necessidade de jogar de lateral, ele vai jogar de lateral. Mas não como eu disse aqui, respondendo até a pergunta, ele é zagueiro ou lateral? Ele é jogador de futebol. Ele vai ser adaptado hoje e achar que deve encaixar melhor. E dessa maneira foi formado como lateral, mas também readaptado para ser um bom zagueiro. E aí o cruzamento que ele fazia antes virou uma bola longa, por exemplo. A batida na bola que ele treinou a vida inteira para cruzar para a área, ele agora faz um arco para botar no corredor para o ponta. Ou faz uma inversão de jogo. Inclusive, a gente puxando os números do Léo, o Léo foi o 9º zagueiro com mais bolas longas certas. Aqui ele está em 11º, mas se você reparar bem, tem 2 zagueiros, tem 2 laterais aqui. Só que o aproveitamento dele foi o quarto melhor nas bolas longas, 62,5%. Só o Murilo do Palmeiras, para mim, um dos melhores zagueiros da Série A, tanto ele quanto o Gustavo Gomes. O Léo Ortiz, e aí um jogador que acabou de jogar com o Barbieri, então você olha aqui a importância para o jogo do Barbieri, como é que é essa construção de bola longa através de seus zagueiros. Olha o Léo Ortiz aqui em cima e olha o Natan. O Natan é o zagueiro pela esquerda. Né? O Natan é ex-Flamengo. Né? Também mais um jogador canhoto contratado por uma grana alta, exatamente pela qualidade na saída de bola, só que o Natan bem mais jovem do que o Léo. Então, 2 zagueiros aqui com a média alta e até próxima aqui do que fez o Léo. 62,5 o aproveitamento do Léo e do Natan 62,1, um pouquinho abaixo, e já o Léo Ortiz bem acima, 69% de aproveitamento. E o outro zagueiro que teve acima foi o Manuel do Fluminense, fez uma baita temporada também com 65%. E aqui também na bola, a qualidade também no passe curto, né? Foi um dos maiores passadores dessa Série A e com aproveitamento alto, 87,8% no passe, também uma das maiores médias, se não me engano, o 4º maior aproveitamento no passe, ficando atrás só do Manuel, do Nino e do Murilo, mais uma vez, nesse fundamento. Se a gente for puxar os números lá do Footstats, foi também o 5º zagueiro com mais inversões certas no campeonato. Ou seja, bola longa, passe curto, são as maiores virtudes do Léo, que aí você tem também o ponto negativo. A gente está acostumado a ter zagueiro mais alto, mais forte. Né? A gente é normal no futebol, né? No passado, principalmente. Nos últimos anos tem mudado um pouquinho. A tendência é você ter cada vez mais zagueiros mais técnicos e menos brucutu. Se você conseguir aliar força física e qualidade, melhor ainda. Aí você é o Van Dijk. Aí é um outro nível. Mas se você consegue ter esses 2 pontos, beleza. Mas hoje os treinadores procuram cada vez mais qualidade com a bola nos pés. E aí você perde muitas vezes aqui, ó, duelos vencidos e cortes. Como o Léo é um jogador de 1,83 m, não apesar de não ser baixo, mas não é aquele zagueiro rebatedor. Não é? Se você puxar aqui, ó, Luciano Castan, irmão do Leandro Castan, o Maicon, que é um zagueiro muito físico, o próprio Natan, esse é uma das questões. É um jogador que consegue unir qualidade com a bola nos pés e força física. Por isso que ele foi contratado também pelo Red Bull junto ao Flamengo por uma grana alta. O próprio Léo Ortiz também. Então você vê que os números do Léo nesse jogo mais físico já são menores em relação à disputa de bola e corte. Então esse é o ponto negativo do Léo Pelé e os outros são, obviamente, os pontos positivos ali dele. Que tinha um outro número aqui que eu queria mostrar do Léo Pelé.
O Léo foi o zagueiro com mais passes no campo adversário. Falei aqui de você qualificar a saída de bola, né? Uma coisa que o São Paulo faz muito, ou fez muito, é esse zagueiro conduzindo essa bola até o campo adversário e construindo a partir dele. Você puxar aqui, ó, a lista, os 4 primeiros da lista são laterais e o Léo como zagueiro. Então, essa questão exatamente de o Léo é zagueiro ou é lateral, em muitos momentos do jogo ele se posiciona exatamente como um lateral também, porque ele vai conduzindo essa bola usando o corredor esquerdo e ganhando o campo adversário. E aí quem fica na defesa? O volante, muitas vezes. Primeiro volante, segundo um pouquinho, junto com o outro zagueiro. Ou então o time todo está subindo em bloco junto com ele. E aí você tem ali a gente usa muito uma saída de 3 hoje em dia, né? Os treinadores usam muito uma saída de 3. Então você tem um zagueiro abrindo pela esquerda, um pela direita e um volante, muitas vezes, mais centralizado. Né? Então você tem esse primeiro volante mais fixo ali para fazer uma cobertura e o zagueiro construindo a partir dali. Então, inclusive, o Léo foi se a gente puxar os dados dos defensores, com maior aproveitamento de cruzamento, o Léo teve 44% de acerto. Né? A maior aproveitamento de cruzamento da Série A entre os jogadores de defesa, ou seja, zagueiros e laterais, é do Léo. Né? Então ele subiu em muitos momentos exatamente para ajudar na construção do jogo e participar da fase ofensiva. E acho que é isso que o Barbieri busca no jogo dele, é isso que muitos treinadores buscam hoje. Por isso é tão valorizado um zagueiro que sabe sair jogando com a bola. Né? Então são números que me agradam. Né? Acho que falei aqui, você tem sempre prós e contras de todo jogador. Né? No caso do Léo, ele qualifica muito a saída de bola, é um dos jogadores com a melhor bola longa entre os zagueiros, um alto aproveitamento nos passes, mas deixa a desejar, sabe construir lá na frente, tem um bom cruzamento, então passa a ser uma arma ofensiva também, mas também não é um zagueiro alto. Talvez você precise de um zagueiro mais alto junto com ele para equilibrar isso, né? Para você não ficar tão exposto assim. Mas você tem, por exemplo, para a bola parada, você tem o Pedro Raul, que vai ajudar defensivamente, vai entrar dentro da área para cortar escanteio, falta, enfim. Então, se você tiver um resto do time que consiga também não deixar o time tão exposto assim para o jogo aéreo, é importante. Talvez um goleiro mais alto que saia bem do gol. Né? Então, são algumas coisas que você consegue contornar ali dentro do próprio elenco. Mas eu considero o Léo Pelé um bom reforço, e cada vez mais é o que se preza no futebol. Não é só o 10 que tem que ter qualidade, o 9 tem que ter para construir junto com ele, os pontas tem que ter, o volante tem que ter, o lateral tem que ter e o zagueiro tem que ter. E para te falar, até os goleiros tem que ter. Até os goleiros hoje têm que ter qualidade com a bola nos pés para ajudar na construção. Né? Então, a era dos zagueiros que não jogam mais com a bola nos pés está terminando. É claro que você tem competições e competições. Quando você vai numa Série B, você tem parâmetros diferentes, você tem características diferentes de jogo, mas numa Série A, que é o que a gente vai ter em 2023, espero que tenha ao longo dos próximos anos, é isso que a gente espera. Um time que pretende ter a posse de bola, que pretende jogar com a bola nos pés, não pode ter um zagueiro onde a bola queima no pé. A bola tem que ter qualidade. A bola, quando passar por ali, tem que ter qualidade. Então, é um cara que tem qualidade com a bola nos pés.